Abra lá a sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Mateus 11, verso 1, diz assim, então, número 11, a palavra de Deus. Ora, nós vamos ler do verso 1 em diante. Jesus, de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Até aqui, meus irmãos. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Vamos orar pedindo a bênção de Deus, essa mensagem, para que fale o nosso coração, para que Deus nos ilumine e nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, eficaz, atual, muito contemporânea, Senhor, e sempre traz para nós uma luz, ó Deus, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Possamos compreender o texto, o contexto, o que estava acontecendo, e aplicá-la, ó Pai, na nossa vida hoje. Abençoa a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fala ao nosso coração, vê se há algum bloqueio, alguma barreira, Senhor, que nos impede de Te ouvir essa noite. O Senhor nos perdoe, nos purifique e nos abençoe. Usa, Senhor, a Tua palavra, o Teu servo, para falar ao coração da Tua igreja para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu creio que a figura bíblica João Batista, o único que ouviu de Jesus essa expressão: dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Olha, brincadeira, hein? Jesus dizer para uma pessoa humana, perfeita, João Batista era pecador, tinha dúvidas. Uma pergunta aqui, teve seu momento de dúvida, ele fez uma pergunta, mas Jesus dirigia a ele e dizer para João Batista, desculpa a minha maneira informal de falar, mas é mais ou menos nos dias de hoje, esse é o cara. João Batista ouvir isso do Senhor Jesus, Jesus olhar para ele e falar assim: esse é o cara. Eu ganharia meu dia, não precisa falar mais nada, ouvir um negócio desse. Nenhum nascido de mulher, nenhum ser humano, nasceu de carne e sangue, andou por esse mundo, maior que João Batista. Por que será que Jesus falou isso? E o que estava acontecendo na vida de João Batista? Bom, você leu que João Batista estava falando e mandando fazer uma pergunta, porque ele não perguntou para Jesus, pessoalmente. Ele mandou que os seus discípulos, pediu que os seus discípulos fossem até Jesus fazer essa pergunta: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E ele estava onde, quando fez essa pergunta? No cárcere, preso. E você conhece a história de João Batista, você sabe que iria acontecer com ele muito em breve. Ia ser morto, decapitado, pelo desejo fútil de uma mulher que dançou lá, e o homem mais poderoso que havia naquela época falou assim: pede o que quiser e te será dado. E ela falou que
quero a cabeça de João Batista. E esse homem já tinha feito uma promessa diante de muitas pessoas poderosas, ele tinha agora que cumprir a promessa. E João Batista então teve esse momento. Dentre todos os nascidos de mulher, ninguém apareceu dentre os homens maior que João Batista. Vamos conhecer um pouquinho a história desse personagem tão interessante, tão assim, para mim até misterioso. O jeito de ser dele, o ministério dele, foi uma coisa assim, tão curto. E aos nossos olhos uma morte tão dramática, tão trágica, tão até aparentemente inútil, fruto daquilo que é fútil. Uma mulher pediu para a cabeça dele, ele morreu. Sim, do nada. O maior de todos morrer desse jeito. João Batista, lá em Lucas capítulo 1, eu vou ler algumas passagens aqui, eu vou ter que fazer um pouquinho a biografia, montar a biografia desse personagem, para a gente entender essa figura enigmática, assim, contraditória, em alguns pontos, uma pessoa que teve um fim tão trágico, mas que num momento muito importante do seu ministério, preso, ele faz uma das perguntas assim, vai trazer uma resposta extraordinária para nós. Lá em Lucas capítulo 1, início do Evangelho, a Bíblia nos fala que, naqueles dias dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias, e saudou Isabel. Então você vai, quais são os pais de João Batista? Zacarias e Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, Isabel, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Estava falando para Maria. Maria com Jesus no ventre. Isabel com João Batista no ventre. Pois logo que me chegou aos ouvidos, continuou Isabel, a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Essa figura que foi gerada no ventre de Isabel, de uma maneira muito interessante também, o pai já avançado de idade, a mãe, de repente a promessa de um filho, e um contexto bem interessante o nascimento dessa criança, mas no momento em que ele é gerado no ventre de Isabel, Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, e a gestação foi mais ou menos na mesma época. Então João Batista finalmente vai nascer, filho do sacerdote Zacarias, casado com Isabel, ambos já idosos, como eu já disse, no nascimento. Cerca do ano 27 depois de Cristo, recebeu a sua chamada profética. Está lá em Lucas 3:2. Ele vai aparecer no Vale do Jordão. E a Bíblia diz assim: anunciando de modo profético que o reino de Deus estava próximo. A palavra de Deus vai nos dizer em Lucas 3, verso 1 e 2, que no 5º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele começa então anunciando a famosa frase que a gente conhece: ele é a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse personagem, uma coisa interessante também, ele é considerado o último dos profetas. Ele teve um ministério, que a gente diz assim na teologia, nos moldes da tradição profética, e foi o último deles. Olha que coisa interessante.
sua indumentária, a roupa que ele usava, manto de pelos, cinto de couro, era uma característica dos profetas do Antigo Testamento. Aquele estilo de vida, vivendo no deserto, comendo gafanhoto, era uma coisa assim meio enigmática. Não devia ser um profeta muito simpático. Confrontou reis da sua época, falando a verdade. Colocou a vida dele em risco, tanto que veio a ser morto por causa disso, como os antigos profetas foram também. E assim Deus foi usando essa figura durante todo aquele período em que Jesus ainda nem havia sido manifestado, não havia iniciado o seu ministério, porque o ministério de Jesus, você deve se lembrar, começou onde? Num casamento em Caná da Galileia. Quando ele deu início então aos sinais, transformando a água em vinho. Jesus ainda nem havia manifestado o seu ministério, ainda estava em segredo a existência do Messias, que estava lá entre a humanidade e o Filho de Deus. João Batista já havia sido levantado e pregava. Marcos 1,5 diz, saíam a ter com ele toda a província da Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por João Batista no Rio Jordão. Olha que coisa interessante. E o testemunho de Jesus, que já compartilhei com vocês, quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, ele diz assim, falando sobre João Batista, Jesus diz assim, o que vocês saíram para ver no deserto? Aí eu vou resumir assim a descrição, ele fala assim, vocês saíram para ver um homem vestido de roupas finas? Olha, os que vestem roupas finas estão nos palácios reais. O que vocês saíram para ver? Um profeta? E Jesus completa, sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, porque é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E em verdade vos digo, aquela frase que eu já havia dito, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Mas Jesus completa dizendo, mas o menor no reino dos céus vai ser maior do que ele. Porque a dinâmica do reino do céu é totalmente diferente da nossa, né? Para nós, o que mais aparece é o maior, né? Mas no reino do céu é tudo diferente. O que menos aparece. Você quer agradar a Deus? Deixa eu contar uma coisa para você. Faz de tudo para que ninguém saiba o que você está fazendo. Quanto menos você aparecer, mais você está aparecendo para Deus. E quanto mais você aparecer para os homens, menos você está aparecendo para Deus. E assim a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa, né? Se alguém for menor que João Batista, vai ser maior no reino dos céus. E finalmente Mateus 11 diz o seguinte, que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então essa figura, gente, ela encerrou um ciclo de profetas da história das profecias da Bíblia. Ela fecha, vamos dizer assim, esse ciclo. Então nunca mais vai se levantar, isso é importante entender, os dons de Deus, eles cumprem os propósitos de Deus, existem durante um tempo. Nunca mais vai se levantar um profeta nesses moldes, porque João é o último, e é confirmado em Mateus 11, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A partir dali, é uma nova modalidade que vem. Vem Jesus, os apóstolos, é dado dons agora para evangelistas, para pastores e mestres que vão agora levar adiante o evangelho. Mas profeta nesse molde de João Batista nunca mais se levantou. Aí acontece uma coisa interessante. Eu me pergunto então, o que realmente estava acontecendo agora João Batista, depois de confrontar o rei e ser lançado no cárcere, ele começa a ouvir as histórias de Jesus, ele que batizou o Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão, disse que não era digno nem desatar as sandálias do mestre, é importante que ele diminua, que Jesus cresça. Houve o primeiro batismo do e ele fala que viria um dia que batizaria com fogo, que era Jesus.
Agora ele está preso e parece que ele está passando por uma dúvida. Uma dúvida. E vocês vão ver que essa dúvida é uma dúvida que nós temos também. De alguma maneira, em alguns momentos na nossa trajetória, na nossa jornada, nós temos experiências que aparentemente interrompem os nossos planos, os nossos projetos. Ele estava vivendo um momento assim, confuso, de certa forma. Porque ele pregou, falou da vinda de Jesus, do reino, arrepender, porque está próximo o reino. Quando ele batiza Jesus, Jesus começa a dar continuidade à pregação de João Batista, só que ele completa. Ele não fala está próximo, é chegado. Então ele tinha consciência, não, o reino chegou. Ele é um Messias. Só que de repente ele foi preso. E ele começa a ver as obras de Jesus e alguns acontecimentos na sua vida. E aparentemente, algumas coisas não estavam acontecendo daquela maneira que ele imaginava que deveria acontecer. E é nessa hora que surge uma interrogação. Será? O que foi que aconteceu? Para a gente entender melhor o que estava acontecendo na vida dele, depois aplicar na nossa vida, vocês vão ver que interessante. Lá em Mateus capítulo 3, você vai ver como a visão ou as expectativas que João Batista tinha de Jesus. E que muitas vezes tem tudo a ver com a expectativa que eu e você temos acerca de Jesus na nossa vida. E dos feitos e dos acontecimentos e dos propósitos de Deus na nossa vida. Vamos devagar. Mateus 3:5 diz assim: João Batista estava lá batizando no Jordão. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e a circunvizinhança do Jordão. Então multidões foram até João Batista. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É o jeito simpático de João Batista de lidar com os religiosos daquela época. Chegava para os religiosos, sou bando de cobra, víbora. Eu fico imaginando o João Batista falando isso lá frente de todo mundo, né? Os soldados, os judeus olharam, rapaz, esse profeta aí. E todo mundo tinha medo dele, viu? Você vai ver que o pessoal tinha um pouco medo dele, porque ele não tinha medo de ninguém. Aí ele dizia assim para os fariseus e saduceus: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Ele está sendo meio irônico aqui com os religiosos da época. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então ele chegou para os religiosos e falou assim: oh, raça de víbora vocês, hein? Vocês têm que mudar a atitude, porque os religiosos daquela época eram terríveis, corruptos, sabe? Tudo uma coisa errada. E ele falou assim, e eles se arrogavam, falando: nós somos tudo filho de Abraão, os religiosos. E João Batista falou assim: vocês acham que vocês são filho de Abraão? Está vendo essa pedra aqui? Deus faz até essa pedra ser filho de Abraão. Então, ele tinha um jeito assim diferente de lidar com as coisas. Parece que ele não era muito diplomático, não era uma característica forte desse profeta. E aí ele vai trazer uma coisa muito interessante para nós. Verso 10 ele diz: olha, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, está falando de Jesus, evidentemente, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Gente, o que João Batista está falando aqui é do juízo de Deus. E a expectativa que João Batista tinha diante daquelas lutas, daqueles embates, daqueles confrontos que ele estava vivendo, era a expectativa de todos os profetas do Antigo Testamento. Ele não pregava nada diferente do que os profetas do Antigo Testamento profetizavam. Que um dia viria um Messias,
o escolhido, aquele que ele não era digno nem de carregar as sandálias. Esse é o Filho de Deus. Esse é como diz, é que vai trazer o juízo. E ele fala assim, que eu batizo com água. Ele estava lá naquele batismo do Jordão, que era um batismo que era uma preparação para quando Jesus chegasse. Mas quando chegar aquele que nós estamos aguardando, que era Jesus, ele batizará, como ele diz aqui, com Espírito Santo e com fogo. Os profetas eles tinham a seguinte ideia. Isso foi pregado em todo o Antigo Testamento. É uma síntese da mensagem do Antigo Testamento. O negócio é o seguinte, Deus tem o seu povo, muita injustiça nesse mundo, no mundo nós temos aflições, muita coisa errada fazem para a gente, injustiça, calúnia, você sofre, entendeu? Problemas, perseguição, qualquer tipo de problema que você sofre nessa vida. Pessoas más fazem coisas e às vezes não pagam pelo que fazem. A gente vê um mundo de impunidade, que é uma característica nessa época. Impunidade. Só faz o que quer. Não acontece nada. A gente vê o inocente sofrendo, o ímpio fazendo o que quer e cria uma sensação de desamparo, de angústia, uma ansiedade pela justiça divina. E os profetas diziam e pregavam e criavam essa esperança no coração do povo, que um dia viria um que iria separar o joio do trigo, que ia fazer justiça. A ideia aqui claramente é o seguinte: salvação para aqueles que são filhos de Deus, que estão sofrendo no mundo injusto, onde há muita impunidade, entendeu? Salvação para os filhos de Deus e punição para os ímpios que fazem o que querem, mas um dia vão pagar pelo que estão fazendo. Essa era a mensagem. E a vinda do Messias, de Jesus, ela viria a um ponto final nessa história. De uma vez por todas, ninguém aguentava mais. Sempre aconteceu no passado. E no momento em que João Batista, Jesus, o contexto, na plenitude do tempo, eu vou dizer para você, isso aí estava no limite. Ninguém aguentava mais. Porque você tinha o Império Romano dominando lá, o povo, esfolando o povo com impostos, ninguém aguentava mais. Parece uma coisa um pouco atual, né? Parece um negócio meio atual, né? Uma corrupção correndo solta, um negócio, uma impunidade, a turma faz o que quer, e ninguém aguenta mais, e o imposto, o problema era imposto lá. Parece que não mudou, né, gente? Quanto tempo passou? Só 2000 anos, né? E eles não aguentavam mais serem governados, entendeu? Serem liderados por um governo corrupto, que o governo romano era um governo corrupto, truculento, ditador, soldados truculentos, entendeu? Era uma situação complicada, ninguém aguentava mais. Os religiosos daquela época eram para trazer uma esperança para o povo, pior, colocavam um peso sobre a costa do povo, que Jesus condenou isso. João Batista falava raça de víbora. O que Jesus falava para os religiosos daquela época? Ele falava assim, sepulcro, canhado. Minha avó falava assim, por fora, bela viola, por dentro, pomba-loureiro. Então era uma coisa que era só aparência. Os religiosos que era para trazer esperança, para trazer ânimo, o povo trazia, né, mais desgraça ainda. Colocaram, triplicaram, quadruplicaram, aumentaram muito mais as regras. E o texto diz que colocou tanto peso nas costas do povo, a religiosidade daquela época, que os religiosos mesmo, eles não tinham coragem de carregar nem com o dedo minguinho. Eles falavam assim, com o dedinho, o negócio, era essa ideia de tanta coisa que colocava sobre o povo. O povo era oprimido. Oprimido pelos religiosos, oprimido pelo governo corrupto que havia naquela época, ninguém aguentava mais. Então, o desejo e a ânsia que eles tinham por uma justiça divina, tem que acontecer alguma coisa, tem que descer fogo do céu, acabar com esse negócio aqui, entendeu? Ninguém aguentava mais. O camarada comprava o peixe, ele tinha que pagar imposto do peixe, entendeu? Ele fazia o serviço dele lá, ele ia pagar, imposto era alto, não sobrava nada. Chegava no final do mês, entendeu? O salário acabava, todo mundo no vermelho. O empresário estava quebrando. A situação era meio parecida, entendeu? E João Batista aparece. E quando João Batista traz essa esperança, que ele batizava com água, mas viria um, que batizaria com o Espírito Santo, a ideia aqui é salvação para os seus e punição para os ímpios, para aqueles que... Entendeu? Então, na verdade, a mensagem de João Batista era uma mensagem de juízo mesmo.
Olha a característica dos termos. Olha, a pá ele tem na mão. Que ideia que você tem pá? A pá era usada, gente, no celeiro para separar o joio do trigo. Eles faziam assim, eles pegavam ou a pá, ou aqueles garfos assim, eles pegavam assim o trigo, fazia assim, ó, levantava. E sabe o que acontecia? O vento levava a palha. E o trigo que era pesado caía. E eles estavam separando. A palha ia para onde? Vai no fogo. Não serve para nada. Então, claramente, a mensagem de João Batista, muito atual, a sua pá ele tem na mão, limpará completamente sua eira, recolhe o trigo no celeiro e queima a palha no fogo inextinguível. Ele está usando uma metáfora aqui, entendeu? De juízo final. Então ele tinha essa expectativa, pregando, multidões vindo, e ele lá pregando, e raça de víbora, o juízo está vindo, o Messias está chegando. De repente, no meio da história, Jesus aparece. O sinal, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Batismo. Ali Jesus começa o seu ministério. Então João Batista falou, nossa, está cumprindo a profecia que foi falada há milhares de anos. Estou vendo a coisa acontecer, o juízo está vindo, é agora que o negócio vai pegar. E João Batista lá, torcendo para a coisa, que ia ver o negócio pegar fogo. De repente, você dá um salto um pouquinho para frente. Mateus capítulo 11, eu estou no Mateus 3. Você vai lá, Mateus capítulo 11. A Bíblia vai nos mostrar que João Batista agora está trancafiado por Herodes Antipas, na fortaleza de Macaeros. Nesta prisão, ele recebe visitas, e a turma traz relatório para ele. E aí, João Batista pergunta, e aí Jesus? Já desceu fogo, já botou um negócio para correr, esse bando de corruptos, desses religiosos hipócritas. Aí eles respondem, não, Jesus está pregando o amor. Rapaz, tem até soldado romano se convertendo, entendeu? Está todo mundo se convertendo, Jesus está falando do amor, e ele pregou a misericórdia, e ele veio falando que ele não veio buscar o justo, mas veio buscar o injusto, que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aí João Batista fala, pera. Mas a pá que separa o fogo, o trigo da palha, e queima a palha, e o juízo de Deus, e aí? Não desceu fogo do céu na cabeça daquela raça de víbora. Não. Jesus está indo lá para a Galileia, rapaz, pregar para aquele bando lá. Prostituta se convertendo. Está tudo diferente. Bandido se arrependendo, prostituta se convertendo. Entendeu? Não desceu fogo do céu, não estabeleceu o reino, não tirou lá Herodes Antipas do trono. Jesus não sentou no trono, não botou para correr toda essa gente. E aí eles começaram a ficar. Aí João Batista, então, faz essa pergunta. Por quê? Porque a expectativa que ele tinha era de um Messias que ia vir com tudo. O estilo dele. Descendo fogo para tudo quanto é coisa, entendeu? E de repente ele começa a ver a mensagem de um cordeiro. Um cordeiro manso e humilde. Que ouve prostituta, entendeu? Que se assenta com publicano, trabalhava servidor público, trabalhava para o governo, se assenta com cobrador de impostos, vai comer na casa desses cobradores de impostos, participa de reunião com gente pagã, e ele começa então a ficar um pouco confuso. E aí ele faz essa pergunta, faz o seguinte então, vamos fazer uma coisa, vai lá para Jesus, pergunta se é ele, fala assim, chega para Jesus, os discípulos de João Batista, né? Jesus chegou para ele, João Batista chegou para os discípulos e falou assim, vocês vão lá para Jesus, vão fazer essa pergunta. Jesus, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Essa pergunta aqui é a grande dúvida de João Batista. É o Senhor mesmo? Nós estamos esperando, vai trazer fogo, vai queimar os corruptos e botar na cadeia todo mundo.
salvar o seu povo, ou não vamos esperar outro. Estamos confusos. A nossa expectativa não está batendo com o que está acontecendo. Aí nós temos que entender uma coisa interessante. Essa palavra aqui, outro, no grego, ela é chave. Você tem no português uma só palavra, mas na língua original, na língua grega, você tem duas palavras, tá, com significados diferentes. Eu vou explicar como. Você tem a palavra allos, que significa outro de mesma qualidade, de mesma espécie. Tá? E você tem uma outra palavra no grego, hételos, que significa outro de espécie diferente. Uma coisa interessante. É um outro parecido, mas um outro de espécie diferente. Quando ele faz essa pergunta, és tu aquele que haveria de vir, ou havemos de esperar outro? É aquele outro de espécie diferente. Ou seja, ele não tinha dúvida, porque os sinais que ele viu no dia do batismo, não tem como, é Jesus, é o Messias. Mas peraí, será que de repente esse Messias vai ser aquele que vai trazer uma mensagem de esperança e salvação? É só o que salva? Olha o juízo. E cadê o fogo descendo do céu? E a pá que vai separar? E cadê o machado na raiz? Ele não estava vendo esse outro lado de Jesus, que está profetizado no Antigo Testamento, que era a mensagem dele. E é a expectativa de todos nós. Quando a gente está diante de uma situação, a gente quer o juízo de Deus, quer que resolva o negócio. Que o fogo desce, que o que é de Deus salva, o que não é que queima. E ele quer o negócio. Ele quer para onde? E a pergunta dele é essa. Jesus é o Senhor mesmo ou devemos esperar um outro parecido com o Senhor, mas que vai vir para o outro lado? Porque o Senhor veio para amor, perdão para todo mundo. Meu querido, a verdade é o seguinte, é importante a gente entender o que realmente estava acontecendo nesse momento. Olha que coisa interessante. Naquela época, os profetas, eu posso dizer assim, os judeus, eles tinham uma maneira de ver a história. Os gregos, uma outra maneira. Para os gregos, a história, ela era cíclica, ela se repetia, tá? Sem fim. Para o judeu e para nós cristãos, a história, ela é retilínea. Ela caminha para um ápice, ela caminha para um grande acontecimento. Eventos maiores virão. A expectativa do povo judeu, da Bíblia e nossa, não é como para os gregos a história se repete. Ela é retilínea. Por quê? Porque nós acreditamos que existe um ser superior governando a história. Claro, coisas se repetem, com o mesmo problema que você tinha 2000 anos, você tem agora. Não é isso que eu quero dizer. Mas tudo caminha para um propósito maior. Essa era a ideia que os judeus tinham, era a ideia que João Batista tinha e é a ideia que nós temos. E na verdade, essa expectativa que eles tinham, tá, é que realmente a história era dividida. Olha que coisa interessante. Em presente e em porvir. Tá? Os profetas do Antigo Testamento, eles anunciavam o futuro, mas eles não tinham detalhes do futuro. Então eles olhavam para o futuro e falavam, o Messias virá, e ele vai trazer salvação para os seus escolhidos, e juízo para aqueles que não são dele. Eles olhavam para o futuro e um grande evento iria acontecer. Essa era a expectativa. Só que João Batista era o último. Ou seja, ele estava no grande momento da história, em que tudo ia acontecer. E ele trazia consigo a mensagem de todos os profetas. O Messias vai vir, vai trazer juízo e trazer salvação. Agora imagina você olhando uma paisagem de cadeia de montanhas. Quando você olha lá, onde começa a cadeia de montanha, parece que está tudo num plano só. Conforme você vai chegando mais próximo, você vai vendo, peraí, essa montanha está mais aqui, eu tenho uma outra lá, mas está 10 quilômetros mais profundo. Mais um pouquinho tem outra, depois tem outra. O povo do passado, eles olhavam para a vinda de Jesus, e eles tinham a ideia que tudo ia acontecer num único momento.
que ia vir o juízo e a salvação, Jesus e resolve e acabou. João Batista está bem pertinho da história. Nós já sabemos da história, eu vou mostrar por quê. João Batista está vivendo essa crise, que nós chamamos do já e do ainda não. Jesus já veio, mas o reino já foi inaugurado, mas não completou tudo ainda. Essa expectativa que nós temos é a mesma que eles tinham. Nós queremos tudo já e agora. Eles não sabem de um detalhe. Olha a resposta de Jesus que vai fechar a pergunta aqui de João Batista. Olha que interessante a resposta de Jesus quando ele diz assim: olha, vai lá para João Batista e diz o seguinte para eles. Então, diga para eles, os olhos dos cegos, eu vou ler direto no texto sagrado e não no texto que eu tenho do Antigo Testamento. Ele diz assim: vai lá e diz para João Batista o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Para nós isso aqui não tem muito significado, né? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está citando Isaías 35, versos 5 e 6. Isaías 35, está escrito lá que o dia que o Messias vier, quando Jesus aparecer, então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos andarão como servos, saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Era uma profecia. Sinais da vinda do Messias, curas, milagres extraordinários. Só que tem um detalhezinho. Jesus citou só uma parte da profecia. Ele pulou a primeira parte da profecia. A primeira parte dizia assim, Isaías 35, 4. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Está vindo, Deus está vindo. Aí, olha como que fecha o verso. A vingança vem. A retribuição de Deus vem. Ele vem e vos salvará. Aí continua. E os cegos virão, e os coxos andarão, tal. Olha a coisa que está acontecendo aqui interessante. Jesus está contando o seguinte para João Batista. João Batista, não tem nada de outro, de diferente, semelhante, igual, sou eu mesmo. Só que eu estou trazendo só a primeira parte. A primeira parte é a salvação. Os coxos andam, os cegos vêm, os surdos ouvem. Por quê? Porque João Batista não sabia do que a gente sabe. A vinda de Jesus, como naquela cadeia de montanha, não vai ser numa única vez. Jesus vem quantas vezes? 2. Então quando João Batista olhou para Jesus e disse assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lembra dessa frase? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De 2 formas. Morrendo numa cruz, pagando o meu e o seu pecado. A primeira vinda de Jesus é o Cordeiro que sofre por mim e por você. É aquele que Isaías profetiza, que é o Cordeiro que vai em silêncio, entrega a sua vida, morre por mim. As portas estão abertas, todos estão sendo convidados para vir. É hora da salvação. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, ele fala, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve. É tempo de perdão, é tempo de salvação. A primeira forma de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, tirar o pecado do mundo, é morrendo pelo mundo. Morreu pelo meu, pelo seu pecado. Não é tempo de juízo ainda. Deus não está fazendo juízo. Eventualmente Ele faz um juízo ou outro temporário para cumprir algum propósito. Nem um fio de cabelo cai da minha cabeça se Deus não permitir. Deus está no controle da história. Mas o juízo não veio. Não é juízo final ainda. As pessoas fazem o que quiserem. Faz 2000 anos que as pessoas fazem o que querem. E fala assim, não aconteceu nada. Não desceu fogo do céu. Você se lembra quando os discípulos, uma vez, Jesus tinha que atravessar Samaria, e os discípulos falaram, tinha que pedir autorização para atravessar Samaria. Samaria é um povo inimigo. Entre Jerusalém e Galiléia ficava um lugarzinho chamado Samaria. Complicado, uma história longa que eu não vou contar agora. Jesus, para atravessar, judeu para atravessar Samaria, lá meio complicado até hoje, né?
Você tem uma faixa que você pode passar, né? Faixa de Gaza, faixa que não é de Gaza, que pode, que não pode, tudo complicado, judeu e árabe. Lá era judeu e samaritano, é uma coisa parecida. Eles tinham que pedir autorização para os samaritanos. Seguinte, podemos atravessar? Dava na veneta, o samaritano falava, pode passar aqui na nossa terra. Aqui. Dava na veneta, não pode, hoje não vai passar. Era assim. Mas para não passar tem que dar uma volta enorme. Dessa vez os judeus foram lá e o samaritano, não, vai ter que dar a volta. Não queremos nada de Jesus passando aqui na nossa terra. Não. Aí os discípulos voltaram para Jesus, seguinte, olha, não liberaram não. Fronteira está fechada, não liberaram passagem não. Aí Jesus, tudo bem, vamos dar a volta. Aí eu disse, mas o senhor não quer que a gente rogue a Deus? O senhor dá uma intercedida junto com a gente? E a gente faz fogo descer para o céu e consome com o samaritano. A gente passa por cima da cinza e bate o pé assim. Jesus falou assim, vocês não sabem que espírito eu sou. E ele vai dizer aquela frase. Ele fala assim, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Jesus ainda não veio para julgar. Ele veio para salvar. Nós estamos vivendo essa época. É o que nós chamamos da era da graça, você pode chamar isso, em que as pessoas estão ouvindo o Evangelho, o camarada pode fazer o que for, se ele se arrepender, pedir perdão dos seus pecados, mudar de vida, Deus aceita. Vinde a mim como está, e os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, eu não vim buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. O Evangelho está sendo pregado em todos os cantos da terra, até o último que vai ouvir, quem tem que ouvir, vai se arrepender, vai aceitar o Evangelho. Aí, meu irmão, e a pá, e o fogo vem. A Bíblia fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por mim e por você na cruz, quando você aceita hoje, aqui e agora. Meu irmão, mas se você passar por essa vida sem aceitar essa salvação na sua vida, e quem viver nem aí para Deus, e fala, mas faz 2000 anos, não vi fogo descendo, coisa nenhuma, não vi juízo, a vingança vem, a retribuição, cadê essa passagem? Que Jesus não citou essa passagem, quando falou com João Batista. Por quê? Porque isso vai vir na segunda vinda. Então olha que coisa, todos os profetas até João Batista falavam, o Messias vai vir, e ele vai trazer salvação e juízo, todo mundo ficou esperando, Jesus veio, é agora, vamos pôr fogo, vamos botar esses corruptos para correr, justiça vai ser feita, tudo vai dar certo, bênção de Deus. De repente Jesus morre pelos pecados, fala até com prostituta, vai sentar até na casa do cobrador de impostos, um monte de gente se arrependendo, passou 2000 anos, conversão aos montes acontecendo. E aí? Aí, meu querido, Apocalipse vai falar do Cordeiro de Deus na segunda vinda. Mas você pensa que a segunda vinda do Cordeiro vai ser de novo, vou morrer na cruz? Não. Apocalipse vai falar da ira do Cordeiro, do juízo que ele vem. E que as pessoas vão chegar naquele dia a dizer, de uma maneira metafórica, evidentemente, que todos os 4 cantos do mundo vão ver o juízo final de Deus. O Cordeiro que vem com a sua ira. E eles vão dizer assim, olha, os montes e os outeiros caem em cima de nós, mas nos livra desse homem aí que está vindo. O Filho do Homem. Do juízo eterno. Juízo existe. Deus é justo. É possível que a gente esteja vivendo injustiças aqui e agora. É possível que a gente não veja tudo acontecer do jeito que a gente quer. É possível que você esteja experimentando o que João Batista estava experimentando dentro de um cárcere, preso, clamando pela justiça de Deus e não vendo com seus olhos o juízo de Deus cair na cabeça daquela pessoa que você não aguenta mais lá no seu trabalho. Uma pessoa que te passou a perna e nada aconteceu com ele. Gente que fala pelas suas costas, calunia, acaba com você e você nada acontece com essa pessoa. E você pergunta, és tu? Ou devo esperar outro? Cadê o juízo? Jesus vai dizer assim, você não sabe que de espírito eu sou. A minha primeira vinda é para a salvação. É o tempo da graça. É o tempo que as pessoas podem se arrepender dos seus pecados. Enquanto há tempo, a Bíblia fala. Nós estamos vivendo os últimos momentos, né, da história, em que as pessoas podem se arrepender dos seus pecados, se converter ao Senhor Jesus e serem salvos. Porque vai ter um momento que essa porta vai fechar. O juízo final virá.
Aí vai se cumprir lá Isaías, além dos os cegos veem, os surdos ouvirem, né, os coxos saltarem, tudo isso acontecendo, está acontecendo hoje. É a mensagem da graça e salvação. Vai vir a outra parte, que a Bíblia fala, a vingança de Deus. Outro termo que fala claramente sobre isso, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. A Bíblia deixa claro uma coisa, a justiça de Deus é retributiva. Ele dá a cada um o que é para receber. A justiça de Deus é retributiva. Não vai ter um pecado no mundo que não vai ser punido. Não vai ter nada nessa vida que não vai ser pago. Mas nenhuma palavrinha que você tenha pensado no seu coração contra alguém. Jesus fala que se você cheirar no seu coração contra o irmão, você é assassino diante de Deus. Acredita nisso? Está na Bíblia, Jesus falou. Se eu olhar para uma mulher, adulterei. Ai, Jesus, tão perdido. Todos os pecados serão pagos de duas maneiras. Se você em vida confessá-los, foram pagos na cruz pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se morrer e partir desse mundo sem confessar, serão pagos quando ele separar o joio do trigo. Quando ele lançar no fogo inextinguível. Duas maneiras do nosso pecado ser pago. Ou ele é pago por Cristo, vicariamente, no meu lugar, na cruz. Ou serão pagos eternamente, no inferno, no juízo final. Então, mas eu não tenho problema nenhum de saber que a pessoa fez, aconteceu. Mas quanta injustiça, matou, roubou, não foi pego. Pior para ele. Porque Deus é um Deus justo. E toda injustiça será punida um dia. Deus é um Deus que vinga. E Ele manda a gente não vingar. Ele fala assim, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Quando você sofre uma injustiça, a vontade que você tem, qual que é? Naturalmente ir lá e vingar. E Deus fala, não, isso pertence a mim, filho, ó. Comigo. A gente tem que entregar nas mãos de Deus as injustiças da nossa vida. Ou cremos ou não cremos num Deus justo. Ou Ele é um Deus injusto, que Ele não vai resolver, então eu vou lá e resolvo do meu jeito, então vai lá e vinga. Ele diz, a mim pertence a vingança. Estou falando de direitos, a gente tem direitos. Temos advogados, né, irmão? Graças a Deus, temos advogados aqui. Não é direito, estou falando vingança. A mim pertence a vingança, Deus fala. Eu retribuirei, porque a justiça de Deus é retributiva. Ele dá a cada um o que é devido. Mas eu mereço o inferno, porque eu sou pecador. Mas os meus pecados são pagos na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa dúvida é muito parecida com a de João Batista hoje. Quando nós não vemos com os nossos olhos essa justiça de Deus ocorrendo, acontecendo agora. Mas a Bíblia diz que depois que Ele morreu na cruz, a Bíblia nos fala que, Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Mateus 16 diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Você crê nisso? Se eu creio nisso, o que eu posso fazer é confessar as minhas más obras e receber o perdão de Deus, porque um dia Ele virá e Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Assim, meu querido, nós podemos entregar e lembrar que um dia, 2 Pedro nos lembra dessa grande verdade, que a nossa esperança, gente, de um mundo totalmente justo, onde você não vê nenhuma injustiça, você vai se frustrar. Porque 2 Pedro diz o seguinte, que nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Enquanto isso, é difícil, gente.
mas é a orientação da palavra de Deus para quem crê nessa verdade. Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa de levar também a túnica. Dá o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres e demanda. Claro que é um contexto muito específico do espírito da coisa. O ponto é, não se vingue. Não se vingue. Entrega para Deus, pois Ele diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E sem dúvida a gente tem que se confortar com o último texto que eu quero ler para vocês. Quando nós lemos em Apocalipse 21. Eu ouvi então uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou eu creio nisso, ou então eu tenho que seguir meu caminho e esquecer esse negócio aqui que eu estou ouvindo aqui. E fazer justiça com as próprias mãos, e cumprir, e vingar, e fazer acontecer. Mas Deus diz que não. A mim pertence a vingança. Se você está vendo um mundo que você vê muita injustiça, claro, a gente quer um mundo melhor, a gente pode fazer muita coisa e deve, temos dever. A maioria dos meus sermões aqui é nessa linha. Vamos mudar a realidade, vamos mudar as condições, a condição das pessoas, vamos fazer justiça, mas também não é um mundo injusto. E que muitas vezes é possível sim pessoas fazerem justiça e não serem punidas aqui agora. Por quê? Porque isso aqui. Jesus diz: sou eu sim, não precisa vir outro não. Só que na minha primeira vinda é uma oportunidade de graça, de perdão. Nós estamos vivendo esse momento. Mas na segunda não. Não vai ter história. Não vai ter oportunidade para perdão, para arrependimento, para nada. Nós estamos vivendo o hoje. E a Bíblia diz: hoje se ouvir a sua voz, não endureça o coração, mas entregue-o para Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei se você já entregou sua vida para Cristo, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai tirar os seus pecados de uma maneira ou de outra. Ou quando você confessar, ele for pago na cruz, ou quando eu levar eles comigo e eu pagá-lo eternamente com fogo inextinguível. Não tem outro jeito. O Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Ó Pai querido, nós estamos na Tua santa e bendita presença. Pecadores, tão imperfeitos, Senhor, tão falhos. Quem somos nós, Senhor? Uma verdade tão profunda, ó Pai, da Tua palavra, do Cordeiro de Deus, que morreu na cruz. Isso não é lenda, isso não é balela, isso é fato, Senhor. O Messias que era prometido, Senhor, pelos profetas, nasceu, dividiu a história da humanidade, viveu e morreu por mim, por cada um de nós aqui. Pagou os meus pecados na cruz. Eu confesso, Senhor, os meus pecados. Eu entrego, Senhor, os meus pecados para serem pagos na cruz de Cristo. Não quero levá-los, Senhor, para prestar conta deles diante do Senhor, porque quem sou eu? A Tua justiça é retributiva, o Senhor vingará. Então eu confesso, Senhor, não há um pecado que não possa ser perdoado na cruz de Cristo. Essa é a mensagem de Jesus hoje. Não veio buscar justos, os sãos não precisam de médicos, doentes. Então essa noite, ó Pai, eu entrego a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos. E que cada irmão aqui, cada visitante, ó Pai, esteja fazendo o mesmo. Porque um dia, Senhor, nós vamos partir desse mundo, ó Pai. E que nós não tenhamos mais pecados para levar diante do Senhor. Pois em vida, que todos eles tenham sido entregues na cruz de Cristo. Porque Ele morreu pelos nossos pecados, pagou. Agora justificado, mediante a fé eu tenho paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém.